O relógio avançava rapidamente em direção às 11 horas, e Shiro, sentada no quarto, ficava olhando para o relógio repetidamente. Há tanta preocupação em casa, e nem o vizinho veio visitar, nem alguém mandou uma mensagem. Eu achava que ele era muito sério em relação a mim. De repente, um papel caiu dentro de casa pela janela. Parece que ele mandou uma carta de amor. Ela pegou o papel e, quando o abriu, ficou surpresa. Dentro daquele papel havia uma rosa, mas junto com ela havia também um limão e uma caixinha de Sindor. O que é isso? Isso tudo no lugar de uma carta de amor? Ela pensou um pouco e depois disse com raiva: com certeza, isso é obra do Mohan. Ela enrolou aquele papel novamente e o colocou na cabeceira da cama. Amanhã eu mesmo vou encontrá-lo e devolver essa trouxinha para ele. Idiota, fica fazendo qualquer coisa. Ela fechou os olhos e mergulhou no sono. Cerca de 1 hora depois, ela sentiu algo úmido rastejando sobre seus pés. Ela acordou assustada e seus olhos se arregalaram de medo. Ela viu que um demônio terrível estava sentado no chão bem na sua frente. Ele tinha 2 grandes chifres retorcidos na cabeça e nem um fio de cabelo. Sua pele era extremamente horrível. Alguns dias antes, na aldeia de Bimpur, Mohit vivia com sua família. O nome de sua mãe era Kaushalya. O nome do pai era Manoj. O nome de sua irmã mais nova era Renuka. E o nome da irmã mais nova de todas era Shietal. Ele ia da aldeia para a cidade trabalhar. Hoje, havia muito menos trabalho no escritório. Estou muito cansado. De repente, ele viu uma garota coletando lenha nos arbustos. Ora, essa garota nessa noite tão fria, ele se aproximou dela e viu que havia lágrimas nos olhos da garota. Por que você está chorando? Qual é o seu problema? Me desculpe, estou muito preocupada. Se eu não conseguir lenha para fazer fogo, minha mãe não vai sobreviver. Ouvindo isso, Mohit também avançou para ajudá-la. Ele também juntou algumas madeiras. Ela levou a lenha consigo para uma cabana que ficava perto, onde sua mãe estava deitada, tremendo muito. Nossa, ela está em condições muito ruins. Mohit colocou madeiras na lareira e acendeu o fogo. Quando o fogo acendeu, a velha senhora sentiu alívio e a dor desapareceu de seu rosto. Muito obrigada. Você tirou seu tempo para me ajudar. Os dois começaram a conversar e a garota contou que seu nome era Sugna e que ela vivia naquela cabana com sua mãe. Naquela noite, Mohit foi embora de lá. Chegando em casa, Mohit começou a pensar nela. Mãe, hoje eu encontrei uma garota. A coitada vive na floresta numa cabana. Está muito preocupada com sua mãe. Parece que você se apaixonou pela coitada, irmão. Você é louco? Não é nada disso. Agora, sempre que Mohit voltava do trabalho à tarde, ele sempre encontrava Sugna. Sugna também conversava com ele sobre suas tristezas e dores, e ela se sentia muito bem com isso. Mohit uma vez a levou para sua casa também, e a família de Mohit também gostou de Sugna. Todos conversaram bem com ela. Sugna, daqui a alguns dias vem o Dia dos Namorados. Você sabe algo sobre isso? O que de namorados? Ora, o Dia dos Namorados, o Dia do Amor. Dizem que é um dia especial para quem ama. Se você ama alguém, pode dizer o que sente no coração nesse dia. Ouvindo isso, o rosto de Sugna ficou vermelho. Alguns dias depois, chegou o dia 14 de fevereiro. Sugna estava muito feliz. Hoje, quando Mohit vier, eu vou contar a ele o que sinto no coração. Já são 8 horas. Onde ficou esse Mohit? Todo dia ele costuma chegar por volta das 5h30. Se eu não disser hoje, não vou conseguir dizer nunca.
Sugna ela mesma caminhou em direção à casa dele. Ela escondia em suas mãos uma rosa que estava prestes a dar para Mohit hoje. A mãe de Mohit, Kaushalya, abriu a porta. Ah, Sugna, minha filha, entre, entre, e a trouxe para dentro de casa. Ela percebeu que todos estavam jantando, e na mesa havia uma garota sentada ao lado de Mohit. Ah, Sugna, você chegou na hora certa. Venha jantar também. Sugna ficava olhando para aquela garota, que tinha um sorriso no rosto. Quem é essa, Mohit? É Pooja. Eu te falei, né, que nesse dia, se você ama alguém, você faz uma proposta. Por isso hoje eu fiz uma proposta para Pooja. Ouvindo isso, os olhos de Sugna ficaram úmidos, o que surpreendeu a todos. Eu te amo muito, Mohit, e hoje eu ia te contar o que sinto no coração, mas veja, Sugna, você é uma garota muito boa, mas eu sempre te considerei apenas uma amiga e nada mais. Ouvindo isso, a raiva transbordou no rosto de Sugna. O que você disse? Apenas amiga? Mohit, eu te amo. Você se aproximou de mim e brincou com meu coração. Eu posso fazer qualquer coisa para te conquistar. Qualquer coisa. Ouvindo isso, todos ficaram surpresos. A rosa que estava na mão de Sugna caiu no chão, aquela que ela ia dar para Mohit hoje. Com lágrimas nos olhos, ela foi embora dali. Que garota estranha e idiota. Alguns dias se passaram e Sugna nunca mais voltou. Uma tarde, Mohit e Pooja estavam sentados no parque, conversando com carinho um com o outro. Qual é o seu plano depois do casamento? Vai viver bem comigo na cidade ou vai ficar aqui na aldeia? Pooja, você bem sabe que depois do pai na casa só tem eu. Além disso, quando estivermos juntos, não vamos nos importar com ninguém. Naquele momento, Manoj estava em sua plantação. Uma rosa veio até seus pés e perto dela havia um limão e uma caixinha de sindoor. Que rosa e limão na plantação. De repente, ele começou a ouvir uma respiração terrível. Que tipo de som é esse? Não havia ninguém ao seu redor. Ele percebeu que havia alguma agitação na terra. Ele colocou o ouvido para escutar e o som vinha de dentro da terra. Ele se levantou e virou para correr, mas uma mão terrível saiu da terra e agarrou seu pé puxando-o. Meu Deus, o que é isso? Manoj se levantou novamente e começou a correr. Ele estava prestes a sair da plantação quando o espantalho plantado na roça caiu sobre ele. Ele começou a tentar remover o espantalho de si mesmo, mas de alguma forma seu peso havia aumentado muito. De repente, mais duas mãos saíram da terra e taparam a boca de Manoj. Em poucos instantes, aquelas mãos puxaram Manoj completamente para dentro da terra, e a escuridão tomou conta de tudo. Por este lado, Mohit levou Pooja até sua casa e então chegou em casa. Ah, Mohit, seu pai ainda não chegou. O que aconteceu com ele hoje? Mãe, o pai deve estar trabalhando. Ele já chegou tarde, muitas outras vezes. Sim, isso também é verdade. Sirva logo a comida, irmão. Estou com muita fome. Todos lavaram as mãos e o rosto e foram para a mesa de jantar. Hoje eu fiz a coisa favorita do meu irmão. O que quer dizer? Peixe? Sim. Uau, irmã, eu te amo. Dizendo isso, Mohit tirou a tampa e ficou chocado. O peixe no prato estava coberto de milhares de vermes, e dois lacraias também rastejavam nele. Mohit deu um tapa e derrubou aquele prato. Mas eu fiz um peixe fresco. Como esses vermes apareceram? Dizendo isso, Renuka tirou as tampas dos outros pratos também. Em todos eles, vermes e lacraias rastejavam. Algumas abelhas saíram e começaram a rondar ao redor de todos eles. Depois foram todas pela janela. Mohit, filho, vamos buscar seu pai.
E também vamos trazer algo para comer. Estou com muito medo. Deixando Renuka e Sheital em casa, Mohit foi para a plantação com sua mãe. Mas Manoj não aparecia em lugar nenhum. Para onde ele foi? Mãe, o que fazemos agora? Mãe, não se assuste. O pai deve estar por aqui. Pai, pai, onde está o senhor? Mohit entrou nas plantações e olhou bem quando de repente seu pé esbarrou em algo. Ele olhou para baixo e ficou surpreso, porque era uma mão que saía da terra. Meu Deus! Mohit retirou a terra de lá, e de dentro dela saiu o cadáver de Manoj. Vendo a morte tão dolorosa de seu pai, Mohit e Kaushalya choraram aos prantos. No dia seguinte, o funeral de Manoj foi realizado. A notícia de sua morte se espalhou por toda a aldeia, e todos estavam com medo. Por outro lado, ainda aconteciam eventos estranhos em casa. Vendo tudo isso, Mohit chamou o chefe da aldeia. Kaushalya, com certeza há uma sombra ruim sobre sua casa. Amanhã mesmo vou chamar um tantrico experiente e tentar descobrir qual é a razão por trás de tudo que está acontecendo com sua família. À noite, Mohit estava sentado em casa com Pooja. Os dois não conseguiam dormir. Enquanto isso, Renuka estava com sua mãe no quarto dela. Kaushalya também estava sentada em seu quarto, olhando para a foto de Manoj e chorando. O relógio avançava rapidamente em direção às 11 horas e Sheetal, sentada no quarto, ficava olhando para o relógio repetidamente. Há tanta preocupação em casa, nem o vizinho veio visitar, nem alguém mandou uma mensagem. Eu achava que ele era muito sério em relação a mim. De repente, um papel caiu dentro de casa pela janela. Parece que ele mandou uma carta de amor. Ela pegou o papel e, quando o abriu, ficou surpresa. Dentro daquele papel havia uma rosa, mas junto com ela havia também um limão e uma caixinha de Sendor. O que é isso? Isso tudo no lugar de uma carta de amor. Ela pensou um pouco e depois disse com raiva: com certeza isso é obra do Mohan. Ela enrolou aquele papel novamente e o colocou na cabeceira da cama. Amanhã eu mesmo vou encontrá-lo e devolver essa trouxinha para ele. Idiota, fica fazendo qualquer coisa. Ela fechou os olhos e mergulhou no sono. Cerca de 1 hora depois, ela sentiu algo úmido rastejando sobre seus pés. Ela acordou assustada e seus olhos se arregalaram de medo. Ela viu que um demônio terrível estava sentado no chão bem na sua frente. Ele tinha 2 grandes chifres retorcidos na cabeça e nem um fio de cabelo. Sua pele era extremamente horrível. Ela começou a gritar e correu para fora, mas assim que abriu a porta, viu que lá fora havia uma floresta densa e só árvores podiam ser vistas ao longe. Eu estava em casa. Como esse quarto veio parar na floresta? Com passos pesados, aquele demônio avançava em direção a ela. Shiro, sem alternativas, saiu do quarto e começou a correr para longe dele. Ela olhou para trás e viu que o demônio a perseguia. Ela começou a correr mais rápido e viu sua casa na frente. O que é isso? Minha casa está na frente. Sua mente estava girando. Sua capacidade de pensar e entender havia acabado. Ela correu rapidamente e entrou naquela casa. Mãe, irmão. Ela não encontrou ninguém em casa. Ela foi ao quarto de sua mãe e lá encontrou aquele mesmo demônio parado. Da boca do demônio saiu uma fumaça verde que a cercou por todos os lados. Os outros 3 membros da família não sabiam o que estava acontecendo com Sheetal, nem conseguiam ouvir seus gritos e choros. Algum tempo depois, os olhos de Shiro se abriram. Não havia nenhuma expressão em seu rosto. Lá fora, havia começado a chuva. Ela pulou pela janela para fora. Renuka, filha, coloquei roupas,
para secar lá fora. Vai buscá-las. Renuka saiu de casa com Mohit para buscar as roupas, mas ao verem o que estava na frente, os olhos de ambos arregalaram de espanto. Sheetal estava sentada perto de um monte de terra. Em ambas as suas mãos havia lacraias. Sheetal. Sheetal olhou para os dois e deu um sorriso assustador. Depois disso, ela desmaiou. Irmão, o que aconteceu com ela? Levante-a logo. Mohit a levantou e a trouxe para o quarto. Vendo sua condição, Kaushalya ficou com muito medo. Mãe, não podemos mais demorar. Vou buscar o chefe da aldeia agora. Mohit foi até o chefe e contou tudo para ele. Na manhã seguinte, o chefe chegou à casa de Mohit com aquele tântrico. Onde está a criança de quem você falava? Ela é minha filha mais nova, Sheetal. Está em seu quarto. O tântrico foi ao quarto. Ele colocou a mão na testa de Sheetal e leu alguns mantras, e a derrota começou a aparecer em seu rosto. Meu Deus, o que aconteceu, Tântrico Baba? Iblis. Há uma sombra de Iblis sobre ela. Quem é esse Iblis? O demônio. O maior demônio. Não há demônio maior que Iblis. Se ele é um demônio tão grande, então por que ele está atrás da minha família em um mundo tão grande? Ele não veio por conta própria. Alguém o mandou. Há alguém que quer ver a felicidade da sua família acabar. Nem temos inimigos. De repente, uma palavra saiu da boca de Pooja. Sugna, ouça. Sim, Mohit. Você se lembra do que ela disse que poderia fazer qualquer coisa para te conquistar. Você a rejeitou por mim. Por isso ela quer se vingar acabando com sua família. Ela vai me acabar também. Dizendo isso, as lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Pooja. E agora Mohit ficou com raiva. Não vou deixar nada acontecer com ninguém. Baba, me diga, como posso salvar minha família? Seu inimigo mandou Iblis atrás de você. Para isso, ele deve ter usado o ritual da boneca. Um ritual foi feito em uma boneca com os nomes da sua família. Se essa boneca for encontrada e queimada, sua família pode ser salva. Então, como podemos chegar até essa boneca? Onde vamos encontrá-la? Neste ritual, a boneca é enterrada sob uma árvore pipal. Ela deve ter feito o mesmo. Onde quer que haja uma árvore pipal na aldeia, você terá que escavar e verificar. Filho Mohit, há 2 árvores pipal bem na floresta atrás do meu casarão. Então vamos, chefe. Vamos lá primeiro. Mohit foi para a floresta, atrás da casa do chefe, levando Pooja, o chefe e o tântrico. E bem na frente havia uma grande árvore pipal. Por este lado, Kaushalya e Renuka estavam sentadas ao lado de Sheetal. De repente, Sheetal abriu os olhos. Sheetal, filha, você está bem? Não havia nenhuma expressão no rosto de Sheetal. Mas assim que Kaushalya colocou a mão em sua testa, ela gritou. E ao mesmo tempo, Iblis também chegou lá. Vendo Iblis na frente, o coração de Renuka e Kaushalya gelou de pavor. Por este lado, os dois começaram a escavar sob a árvore. Meu Deus, aquela boneca deve estar aqui. Mohit escavou ao redor da árvore por todos os lados, mas a boneca não era encontrada. Agora só restava uma pequena parte. Mohit, não acho que haja alguma boneca aqui. Só resta esse lugar. Se encontrar aqui, tudo bem. Mohit escavou na última parte e encontrou a boneca. Encontrei. Ele retirou a boneca e, ao examinar, viu que metade da boneca havia desaparecido. Ora, metade da boneca sumiu. Parece que essa não é a boneca. Vamos verificar em outro lugar. Não, isso significa que ela intencionalmente enterrou a boneca em 2 partes, para que mesmo que alguém descobrisse sobre ela não pudesse encontrá-la e queimá-la. A outra metade também deve estar aqui. Olhe bem.
Sim, Baba. Mohit escavou mais e encontrou a outra parte da boneca também. Muito bem. Agora vá logo para casa. Terá que queimá-la dentro de casa. Só assim o efeito da magia vai acabar. Agora todos partiram de volta para casa. Baba, queimar essa boneca vai matar Iblis? Não, ninguém pode matá-lo. Ao queimar essa boneca, Iblis vai abandonar sua casa, e quem havia feito um acordo com as almas da sua família, ele vai matar essa pessoa e levar sua alma consigo. O que aconteceu, Mohit? Pulha, vá para sua casa. Iblis vai aparecer cara a cara. Isso pode ser arriscado. Tudo bem, Mohit. Ouvindo isso, Pooja, mesmo sem querer, foi para casa, e então Mohit, o chefe e o Baba chegaram em casa com aquela boneca. Eles viram que Sheetal estava pendurada de cabeça para baixo no teto. Kaushalya e Renuka estavam em pé tremendo em um canto da casa, e Iblis avançava em direção a elas. Para Iblis. Ouvindo isso, Iblis virou e olhou para o Baba. Naquele momento, Sugna também chegou lá. Você veio aqui para impedir que essa boneca fosse queimada. Mesmo assim, ela avançou e agarrou Kaushalya com uma só mão. Mohit, não perca tempo. Logo queime essa boneca. E naquele mesmo momento, o Baba retirou de sua bolsa uma garrafa de óleo e o despejou sobre ela. Shiro ainda estava grudada no teto como um lagarto. Mohit retirou o isqueiro do bolso. Com um estalo, o fogo acendeu na boneca. Mãe, Mohit correu para salvar Kaushalya. Então Iblis o jogou para longe com uma só mão. Mas no momento seguinte, quando a boneca queimou completamente, Iblis gritou e soltou Kaushalya. Naquele mesmo momento, Sheetal também caiu do teto para o chão. Iblis saiu gritando e berrando de lá. Mãe, a senhora está bem? Sim. Naquele mesmo momento, Sheetal também ficou completamente bem. Mãe. Sugna também estava lá parada, sorrindo ao ver Mohit. Se Sugna está aqui, então por que Iblis não atacou Sugna? Isso significa que Sugna não havia feito magia na sua casa. Ouvindo isso, todos ficaram surpresos. Então quem fez? De repente, todos viram que Iblis estava saindo da casa de Pooja, vindo em direção a eles. Vendo isso, o espanto de Mohit não tinha limites. Iblis veio e ficou parado no mesmo lugar onde a boneca havia sido queimada, e então, fechando os olhos, desapareceu. Quer dizer que foi Pooja quem fez a magia. Mas por quê? Eu ia me casar com ela. Eu vim aqui para te contar exatamente isso. Eu tinha investigado sobre Pooja. Ela já havia prendido muitos rapazes em sua armadilha antes. Seu desejo era viver na cidade com seu marido sozinhos. Mas nenhum rapaz da aldeia concordava com isso. Ela deve ter pensado que a família de você também não ia te deixar sair. Por isso, ela fez essa magia para matar minha família. Para que eu não tivesse mais ninguém além dela e concordasse em ir com ela para a cidade, me perdoe, Sugna. Eu cometi um erro. Agora vou embora. Mohit pegou a mão de Sugna e a deteve. Não, Sugna. Eu te amo, ou digamos que estou prestes a começar a amar. Eu quero me casar com você. Por favor, não diga não. Dizendo isso, Mohit abraçou Sugna, e então um sorriso também apareceu no rosto de Sugna.